Voltamos com a nossa terceira palestra do nosso segundo dia do Congresso Florestas Online 2024. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí do Brasil todo, da América Latina, da África, de Portugal, bastante gente nos acompanhando também. Muito obrigado. Sem a presença de vocês, realmente esse evento não estaria sendo realizado. E mais importante que isso também é o que as empresas acreditam no nosso Congresso, né? Desde 2016, hoje nós estamos na nona edição, as empresas estão patrocinando o nosso congresso para que nós possamos levar gratuitamente informações de qualidade até você. Muito obrigado a Mirex S, a Arbogen, a Equilíbrio Equipamentos, a Maxtri, a Dinagro e a 1,5 Grau. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui em cima aí, nossos patrocinadores que sempre nos acompanham. Muito obrigado. E vou dar já o nosso bom dia para o meu amigo Humberto Júnior. Bom Bom dia, dia. Paulo. Bom dia a todos que estão assistindo. Um prazer enorme estar aqui participando do evento. E Espero eu, contribuir com fala. o tema e continuar em alto nível o evento desse dia. Eu queria aproveitar e mandar um abraço ao seu pai. Seu pai é meu grande amigo, que conheci seu pai há muitos anos, né? Bastante tempo. Nós fizemos um evento, dia de campo lá em Botucatu, na Unesp, lá em Botucatu, e eu tive o privilégio de criar um evento em que a gente trouxe para palestrar quem eram os estudantes que hoje estavam trabalhando em grandes empresas, estavam no mercado de trabalho, e o Humberto foi um desses palestrantes, um ex-estudante da Universidade Estadual, né, da Unesp lá de Botucatu, que estava no trabalho. Então a gente ficou muito amigo e tal, e hoje eu quero parabenizá-la por você estar hoje entre os 4 novos professores que você vai já mostrar já para a gente, da Exalc USP. Parabéns pelo seu sucesso, parabéns pela essa nova empreitada, e eu tô louco para saber sobre a qualidade da madeira e suas interações com a silvicultura, indústria e produtos. Esse tema é muito importante. O tema é seu e a palestra é sua. Paulo, muito obrigado pelo convite. Realmente é um grande prestígio estar aqui participando do Florestas Online, um evento do nosso setor que vai completar 10 anos, mas que veio para ficar. E confesso também, nesses últimos anos que eu assisti a Floresta Online, não como professor ainda, mas que muito contribuiu, né, sempre em discussões e debates importantes dentro da ciência florestal e do setor de florestas plantadas. Eu começo a minha apresentação, né, mostrando uma foto, todos estão observando na imagem, né. Essa foi uma foto gerada por inteligência artificial, quando eu a pedi em função do tema que eu ia dar. Eu achei muito oportuno trazer, né, e mostra a complexidade do tema frente à discussão da qualidade da madeira e suas interações com o campo, com a indústria e com produtos, né? Essa complexidade ela está na imagem, na forma de engrenagens, e nem sempre a alteração ou um fator considerado de variação de fato tem uma resposta direta na qualidade da madeira, né? Eu quero colocar um detalhe na imagem, né? Se vocês colocarem os pássaros aí na figura, eles estão na forma de um papel, então também a inteligência artificial mostrando uma capacidade muito grande de diversificar e trazer novos olhares para dentro, e isso vale para a qualidade de produtos florestais também. Bom, eu falo da Universidade de São Paulo, aí tem uma imagem, a primeira imagem à esquerda de vocês é a torre do relógio, símbolo aqui da nossa universidade, né? Uma universidade que engloba aproximadamente 120 mil pessoas, e dessas 5 mil pessoas, elas estão no campus aqui em Piracicaba, na Exalc, na Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, né? E, de fato, onde eu atuo como professor no Departamento de Ciências Florestais. Aproveito o momento para parabenizar todos os meus colegas pelo dia de hoje, né? Não só da Exalc, mas de outras universidades também, né? Nessa profissão que, mais do que só entregar conteúdo, entrega também orientação de alunos, aconselhamento. A USP, ela está entre as 100 melhores universidades do mundo,
né? E na América do Sul somos número um. Então, para mim, é de grande orgulho trabalhar aqui. Em relação ao departamento, temos hoje uma equipe que vem se renovando. Como o Paulo comentou no início, somos em 4 docentes, né? Se a gente considerar esse ciclo de 2023 até 2025, vamos ter ainda mais 3 docentes contratados até o ano que vem, né, em temas estratégicos para contribuir com o setor de florestas plantadas. Um grande papel da universidade, além da pesquisa e do ensino, é essa extensão, é esse serviço junto com a comunidade, com as empresas, instituições públicas e privadas. E esses são os temas que temos trabalhado. Eu, particularmente, fui contratado em 2023, fui o primeiro dessa equipe, que ainda vai crescer até 2025. Né? Aqui dentro do departamento, eu não posso deixar de falar do meu laboratório, então mando já um, um, uma grande lembrança a todos que estão assistindo aqui do laboratório. Né? O laboratório de Química, Celulose e Energia é um laboratório é, referência na análise de qualidade da madeira, celulose e energia. Eu divido o laboratório com o professor Francisco Gomes e estamos aqui sinalizando e deixando registrado que temos oportunidades tanto para orientação e aconselhamento de alunos da pós-graduação, né? Então, se você está interessado em discutir um pouco mais sobre celulose, sobre energia, e ver uma oportunidade de se aprofundar os conhecimentos, venha nos procurar aqui no Laboratório de Química, Celulose e Energia. O laboratório ele foi criado na década de 60, então foi um dos primeiros laboratórios a trabalhar com polpa celulósica e papel, né? E hoje a gente atua aí com 2 programas de pós-graduação, onde a gente consegue receber alunos a nível de pós-graduação para com cursos de mestrado e doutorado, e sendo importante elo, e para importante elo de pesquisa e ensino aqui no departamento. Bom, voltando à palestra, quando a gente fala de qualidade da madeira, né, eu costumo falar que a qualidade da madeira ela tem diferentes perspectivas ou interfaces, né? Aí eu coloquei simbolicamente um diagrama de Venn, onde a gente tem a madeira representada pelo um lenho, um disco, no centro desse diagrama, e nesse diagrama temos ali algumas interfaces. Podemos ver a qualidade da madeira sobre a interface de silvicultura e manejo e sim material genético. Podemos ver a interface da madeira em termos de com a indústria e o cliente final, né? O professor Adalberto trouxe, por exemplo, um produto biodegradável, o paper pot, né? E a gente pode pensar como trazer ou produzir uma madeira que seja adequado para esse uso final. Então, isso mostra diferentes facetas passando pela indústria, a plataforma industrial, mas até o cliente final, o uso final, né? E a gente pode trazer a qualidade da madeira como também uma interface de maximização dos recursos financeiros, né? Até quando eu tô preparado ou vou pagar o preço de manter uma floresta a mais no campo para obter uma maturidade maior na madeira, enfim, mudar sua composição, ganhar pouco mais de densidade. Então, esses nuances e essas interfaces, elas têm que ser bem dirigidas quando a gente fala de qualidade da madeira. No momento agora e da palestra, o meu foco maior vai ser na interface, então, das ciências florestais, da silvicultura e manejo, e sua interface com a plataforma industrial, né? Vou trazer alguns exemplos e estudos que ao longo da minha jornada profissional culminou em alguns insights sobre qualidade da madeira que eu vou trazer para todo mundo em primeira mão aqui no evento, né? Dentro dessa linha que eu pergunto hoje, qual a importância da qualidade da madeira hoje em dia? Né? Temos investimentos bilionários até 2030, né, que somam mais de 14 bilhões de dólares, né, com novas plantas. E, e eu pergunto, né, qual que é a importância dela, né?
Para falar um pouco da importância da qualidade da madeira, né? É importante a gente fazer um histórico do nosso setor florestal, né? Quando a gente pensa no setor florestal, desde a década de 70 até 2015, eu trouxe um dado de crescimento volumétrico, né? E a gente vê, pelo menos na última década, em questão de produtividade, uma certa estabilização, né? Quando a gente pega a média global, né, em termos no Brasil, né? Essa estabilização em produtividade, né, ela vem ao encontro com uma característica do nosso setor, né? Se eu retomei algumas notas de aula, né, da minha escola de formação e também em função do dia do professor, eu procurei notas do professor Mori, né? Mas são notas compartilhadas também pelo professor Mário Ferreira, da área de melhoramento florestal aqui do departamento, né? Onde eu trago para você que essa produtividade, esse olhar, né, onde teve um expressivo aumento da década de 70 até 2015, ela foi muito fundamentada na seleção de material genético em termos de produtividade, né? Para a gente ter uma indústria que recebe essa madeira, a gente precisa ter madeira para produzir. Então, a seleção dos clones, embora uma ou outra propriedade era levada em consideração em termos de qualidade da madeira, né? O seu enfoque foi em crescimento, em diâmetro, em altura, em uniformidade do tronco, e assim se seguiu, né? Eu deixo até o registro da densidade, né, mas que de fato ainda esse trabalho de cadastro histórico ainda carece, principalmente em termos de propriedades, né, em termos, por exemplo, de herdabilidade. Herdabilidade é um parâmetro genético onde ela me dá uma ideia em termos o quanto daquele fenótipo, o quanto que eu carreguei daquela informação da geração passada para agora, né, do pai, da mãe para os filhos, né? E essa herdabilidade, por exemplo, para a densidade, ela é elevada, né? E já para outros parâmetros da madeira, nem tanto. Então, alguns trabalhos nessa linha ainda são necessários, né? Somada a essa produtividade, que na última década tem estagnado, né? Somado a, a essa seleção, a esse histórico, a gente tem uma área plantada, que no último relatório da indústria brasileira de árvores aumentou 3%, mas também que é um aumento que não acompanha a produtividade das florestas, né? A gente tem essa estabilização de área plantada, né? E o preço da madeira do lado direito aumentando, né? A gente pode ver um aumento pelo menos dobro, né? Considerando no horizonte pequeno de 2018 até 2023, da madeira e do preço da tonelada da madeira posta em fábrica, né? Então, a gente tem algumas conjunturas que acabam beneficiando quando a gente trata de qualidade da madeira, né? Se a gente tem um plantios que tem uma certa produtividade, uma área de plantio que não se aumenta tanto anualmente, e um preço da madeira muito alto, né? Frente a essa disputa por madeira e terras que a gente está vendo aqui no nosso país, né? Isso faz que a gente olhe para a qualidade da madeira. Então, qualquer ganho em termos de densidade ou de uma outra propriedade acaba tendo um impacto importante no processo, né? Quando a gente fala de qualidade da madeira para a indústria, a gente coloca que seria, então, os resultados das propriedades ou as características físicas e químicas possuídas pela madeira, né? E que ela tem dos requisitos dos produtos finais, né? E aí, trabalhar com essa qualidade da madeira em termos de é, pesquisa e para a indústria, ela começa a ficar bem complexa. Quando a gente pensa em biorefinarias, em uma mesma planta industrial, a gente ter diferentes produtos, né, a ser disponibilizados. Então, eu coloco aí do lado direito como a gente encontrar uma madeira que atende uma infinidade de segmentos, né? Logicamente, a definição de material genético e clone, ela é essencial para a gente direcionar esse material para determinado segmento, né? Algumas pessoas que estão assistindo talvez estejam assustadas, né? Tem uma foto de um pneu, né? E também de uma argamassa ali no final, mas a gente não pode esquecer hoje, por exemplo, dos
de novos produtos de valor, de maior valor agregado que a gente encontra no setor de florestas plantadas, por exemplo, a celulose solúvel, ou mesmo a lignina craft, um resíduo do processo craft de produção de celulose, que podem ser, são componentes hoje de alguns produtos e têm de diferentes usos finais. Né? E aí fica mais complexo o trabalho, tanto da indústria e do pesquisador também. Como definir essa madeira que seja, que consiga ter essas múltiplas facetas, né? Hoje, talvez, o pensamento não seja só na qualidade do lenho, do produto principal, né? Mas também no seu resíduo. Né? Aqui na Exalc eu tenho fomentado alguns trabalhos com lignina craft, né? No tema de biorefinarias, e temos, assim, tido alguns avanços, principalmente da caracterização do material, né? Esse atendimento, lógico, ele se dá pelas características do meu material, né? E das características químicas, físico-mecânicas e anatomia da madeira, né? E eu deixo um registro aqui muito forte da anatomia da madeira, né? Então, quando a gente pensa em anatomia da madeira para atender o nosso setor de florestas plantadas, a gente pensa muito na fibra, né, e os componentes dessa fibra, né, como trabalhar com esses materiais, né, a fim de que eu tenha uma parede da fibra interessante, por exemplo, para um mercado tixo, né, enfim, ou tem um componente como ortorolignina para atender o carvão vegetal, né, com, e assim sucessivamente. Nas propriedades da madeira para uso final, temos bastante material na literatura. Então, eu coloquei 3 facetas aqui sobre madeira serrada, que eu trabalhei um pouco na minha iniciação científica, carvão, um enfoque de energia um pouco maior na minha carreira, e agora polpa celulósica. E a gente vê algumas propriedades do lenho que podem ser levadas em consideração, ou são levadas em consideração, para definição de qualidade do produto final. Né? Algumas delas se repetem, vocês podem ver a densidade básica, sendo esse um parâmetro importante para o nosso setor, né? E seu monitoramento também, né? E que faz com que esse produto tenha, enfim, um uso e uma qualidade. Né? A gente poderia aqui gastar praticamente um curso inteiro sobre qualidade da madeira em cada segmento colocado aqui. Né? Mas por onde começar? Eu quis indagar vocês para trazer um pouco disso. Tudo bem, temos um material para atender diferentes segmentos, mas por onde eu começo? Né? Por onde, de fato, quais são os gargalos da qualidade da madeira no nosso país? Para a gente entender um pouco dessa madeira, a gente tem que entender qual madeira que alimenta a nossa indústria. Né? E nesse gráfico, depois vocês podem pausar, ver com calma, foi retirado da indústria brasileira de árvores, né? Esse gráfico ele mostra, por exemplo, em termos além da produtividade, que são a coluninha um verde escuro e mais claro, mas também a rotação, né, nessa linha laranja e amarela. A laranja em relação à espécie de pinos e a amarela em relação à espécie de eucalipto. A gente vê uma madeira que alimenta a indústria brasileira, uma madeira muito jovem, né? Uma madeira que tem ali, no máximo, 10 anos de idade. Então, esse ponto, ele tem que ser muito ressaltado, né? Muitos trabalhos que a gente procura fora do país, ou muito do que a gente tem ou sabe de qualidade da madeira em livros referenciais, tem uma visão muito voltada para rotações a longo prazo. E a gente tem que começar a olhar um pouco mais para essa madeira jovem, né? Para os efeitos que a gente tem nessa madeira, né? Se a gente pensar nela, a gente tem alguns efeitos que podem ser colocados. O primeiro seria um efeito do alburne do cerne, né? São tecidos lenhosos. A gente tem também um efeito 2 de madeira adulta e juvenil, e uma soma de efeitos dentro de um tronco, onde a gente pode ser explorado da base ao topo e a gente varia, né? Tem uma variação da base ao topo, diametralmente também de suas características.
né? Mas esse efeito em si, aqui para nossas madeiras, tem um efeito maior, né, em função dessa curta rotação. Qual seria esse efeito maior? Quando a gente pensa em eucaliptos com rotações curtas, a gente tem que se preocupar mais com as variações de cerne e albuno, quando eu penso em anatomia, né? Quando eu penso para pinos, por exemplo, numa rotação aí de 12 a 15 anos, né, para produção de celulose ou mais para madeira serrada, aí sim eu acabo tendo uma preocupação maior para as camadas de crescimento do pinos, né? Então, é importante para quem está atuando nessa interface da floresta com a indústria, começar a ter um olhar, né, da nossa madeira com uma grande porcentagem de madeira juvenil, principalmente quando eu trabalho com eucalipto, e que essas variações, de fato, é, devem ser, é, devem ser monitoradas, né? E quando eu penso no efeito da madeira ou da qualidade, o efeito do sítio na qualidade da madeira, além da própria característica do tronco da árvore, dos seus efeitos intrínsecos que foram apresentados anteriormente, a gente tem um material que é resultado do genótipo, né, da espécie que eu plantei no campo, do ambiente que ele está sendo colocado e de uma interação espécie-sítio, né? Muitas vezes, quando a gente olha a madeira no campo, a gente pensa muito da interação genótipo e ambiente, né? Mas a gente esquece dessa interação, que ela é muito específica. E aí eu volto na primeira imagem da apresentação da inteligência artificial, né, mostrando aquelas engrenagens, e aquelas engrenagens sendo colocadas com tamanhos diferentes em função das espécies que eu tenho trabalhado, ou os clones que eu tenho trabalhado. Tem um autor muito famoso na área de qualidade da madeira, o Bruce Zobel, que coloca que a única maneira da gente determinar a qualidade da madeira é de fato submetendo as árvores às condições de campo, né? Isso é muito interessante, porque, lógico, abre um leque muito grande para pesquisa, mas faz com que, né, é, essa previsibilidade da qualidade da madeira seja muito complexa, né? O que abre margem para as novas técnicas de programação, técnicas de inteligência artificial, nos ajudar nesse processo de entendimento em termos de um fenótipo, ambiente e essa interação, né? A seguir eu trago um estudo, né, onde a gente tem alguns clones de eucalipto, espécies de eucaliptos plantados em diferentes ambientes, e a gente vê, por exemplo, para a densidade da madeira, uma associação maior, né, com o genótipo, com o material genético. E se vocês voltarem nas notas de aula que eu apresentei do professor Mori, né, a gente vê com a questão de herdabilidade muito forte, pelo menos para a densidade da madeira, né? Mas que para outras propriedades isso não acontece, né? Eu trouxe de forma ilustrativa essa imagem, né? E eu quero destacar os saltos que a gente tem quando trabalha com qualidade da madeira, né? A gente pode ver um tronco sendo desfeito, né? Até chegar em suas fibras e os seus componentes, né? A lignina, a hemicelulose e a celulose de fato, né? E a gente tem um salto muito grande. Quando a gente trabalha com indústria, a gente está trabalhando sempre numa escala de toneladas de biomassa, de madeira por hectare, né? E a gente está tentando, muitas vezes no campo, trabalhar com alterações a nível de componentes químicos, onde a nossa unidade de medida é esse angstrom, né? Que vocês podem ver esse azinho que foi colocado na, na, na apresentação, né? Então, veja o salto que a gente tem, né, em termos, né? Isso nos provoca do sentido em duas situações. A primeira né, esse salto, de fato, uma pequena alteração nesses componentes causa um efeito borboleta, um efeito ao contrário, onde uma pequena alteração me dá um ganho muito grande na minha indústria, né? Mas também aumenta a sua complexidade de entender essas relações, né?
E aí que eu acho que a inteligência artificial pode nos ajudar, principalmente nessa análise de dados, né? E a indústria? E a indústria, quando ela recebe essa madeira? Né? Ela trata essa madeira como matéria-prima, né? Então, para a indústria, como é que a gente homogeneiza, né? Deixa esse material, essa matéria-prima mais homogênea, né? Do ponto de vista industrial, né? É quando a gente tem um trabalho bem feito no pátio da indústria, né? Onde a gente consegue ter um cadastro, né? Das espécies que estão chegando e que, entendendo as particularidades, as dimensões das fibras, a fração parede, enfim, todas as outras propriedades que a gente tem para a qualidade, a gente consegue fazer um mix e esse mix atender a minha indústria. Aí do lado esquerdo poderia ser um eucalipto habitual que a gente vem trabalhando, por exemplo, eucaliptos grandes, o filho, do lado direito os coringas, né, agora com uma densidade maior, e fica então a cargo saindo dessa floresta. Ali nesse pátio a gente ter um controle melhor, né, para ter uma matéria-prima que seja interessante e que eu consiga manter abastecendo essa plataforma industrial, né. Aqui para continuar esse debate, eu trouxe agora dois estudos de caso, né, que eu participei, né. O primeiro, um estudo de caso, né, com a minha tese de doutorado, né, que avaliou o impacto da qualidade da madeira em operações florestais, mas no termo de abastecer uma termoelétrica, né, e esse impacto dessa qualidade da madeira, nesse caso, foi visualizado em função do controle de umidade do material, né. Então, a gente tinha diferentes cadeias, depois eu posso compartilhar o link do artigo, né, e a pergunta foi qual o impacto, então, do controle da umidade da madeira em termos de geração de energia elétrica. Foi um trabalho árduo, né, então, um trabalho onde a gente teve de acompanhar o monitoramento dessa umidade dessas pilhas, colocamos em cima de células de carga, a pilha tanto na forma de toretes ou de cavacos, e a gente viu que no controle dessa umidade a gente conseguiria ter pelo menos uma redução de consumo mensal de madeira para gerar a mesma energia de 4%. Então, entender assim como o controle e como essa qualidade da madeira afeta a minha indústria, ela é muito importante. Às vezes, propriedades físicas que já estão consolidadas, temos que não há uma complexidade de determinação dessa umidade no laboratório, faz com que no final do processo eu tenha um ganho interessante, né? Num segundo estudo de caso, agora para a indústria de celulose e papel, eu trago aqui um trabalho que eu venho conduzindo na Exalc, com o apoio do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o IPEF, né, onde a gente tem alguns materiais de eucaliptos e coringa plantados na nossa estação experimental. A Exalc, de fato, tem um privilégio de ter uma estação experimental para nos atender com experimentos, onde a sua empresa pode plantar e enviar materiais para a gente testar aqui, né? E aí veio, junto com essa nova tendência, a gente ter materiais de alta densidade, né? Uma questão, lógico, de maior rendimento, mas uma questão também de clima. A gente tem as espécies de corímbia muito resistentes à questão hídrica, por exemplo, né? Isso chama a atenção, ou uma resistência maior, né, para os clones existentes hoje, né? E a gente tem algumas questões, né? Por exemplo, qual seria o impacto ou rendimento desses novos materiais na produção de celulose craft branqueada, né? E na interação com outros produtos. Então, essa é uma linha que eu tenho atuado aqui e a gente tem desbravado, principalmente, as espécies de corímbia aqui no laboratório, né? É uma foto do campo, né? E aqui eu trago em primeira mão, os resultados ainda não foram divulgados, né? Então está em primeira mão aqui nos Florestas Online, onde a gente tem, por exemplo, um parâmetro muito importante em termos de escala industrial para a indústria de celulose e papel, que é o IMACEL, que é o incremento médio anual em celulose. Nesse caso é para a polpa não branqueada, que eu estou apresentando, e a gente vê um desempenho desses clones nessas diferentes cores que foram colocadas no gráfico do lado direito, né, comparado, por exemplo, a uma referência que hoje a gente tem no setor. Então, se a gente pega a espécie Eucalyptus urophila, que está
nessa linha rosa e compara com outros materiais de coringa, em termos de Macel, a gente tem resultados muito semelhantes. Lógico, leve em consideração que o resultado aqui apresentado ele está numa escala laboratorial, em termos, então, de manejo da parcela, né, quando a gente pensa no IMA para chegar até o IMACEL, né, numa questão muito mais controlada. Mas onde a gente tem alguns materiais que ainda não foram melhorados e que podem ser uma grande oportunidade aí de revolução no nosso setor. E do lado esquerdo, eu quero chamar a atenção para as técnicas de análise multivariada. Essa é uma análise de cluster, onde eu acabei agrupando as espécies, e a gente, usando não só o imacel, mas uma série de propriedades anatômicas, composição química da madeira, enfim, né? E a gente vê que alguns corimbas estão ali muito próximos do Eucalyptus urophila, que representa praticamente 50% da nossa base florestal no país, né? Urophila e urophila com grandes, né? Então, é, esses avanços ainda, eles passam por um estudo de, por exemplo, novas matérias-primas e como elas vão se comportar em termos de biorefinaria. Eu quero terminar aqui a minha frase fazendo algumas considerações. Primeiro, em relação à qualidade da madeira e silvicultura, né? Do que eu tenho acompanhado, ou que eu posso colocar aqui para o público, eu vejo que, em termos de composição da madeira, a gente tem uma maior variação da qualidade da madeira quando eu penso em função da idade, né? Ou do material genético plantado, né? É importante que a gente tenha trabalhos a longo prazo, né, e que a gente pague um custo maior de deixar aquela floresta no campo para poder, por exemplo, nos programas de melhoramento, a gente levar outras propriedades em consideração, não só a densidade básica, né? Então, ter esse cadastro florestal é muito importante, né? E no segundo momento, eu quero ressaltar aqui a importância da madeira para a indústria, mas da integração floresta-indústria. É importante que a gente tenha uma comunicação rápida e que isso aconteça também em termos de qualidade da madeira, né? Para a gente conseguir depois avaliar o produto e o rendimento do meu processo no final. O diretor Márcio Veiga falou muito sobre essa gestão de indústria floresta e que vem muito a calhar agora, né, nesse sentido, mas com enfoque aqui de madeira, né? E entender também qual o impacto dessa qualidade da madeira no meu processo e monetizar isso, né? Esse impacto nessa pequena variação que eu tenho ou de carboidratos, né, no material, quanto que ele de fato está impactando na qualidade do meu produto final e, e, e monetizar isso, né? E esse impacto pode ser visto dessa forma monetizada, né? E mais ainda, e a gente tem um desafio hoje, em função das nossas plantas industriais, que estão ficando mais versáteis, né? Como a gente oferecer uma matéria-prima que consiga agregar todos os valores. Lógico que cada empresa tem o seu portfólio principal, e isso, sem dúvida, é o carro-chefe, mas talvez, num segundo plano, a gente comece a olhar, nas próximas décadas, para a madeira como um todo, né? Eu quero deixar meu contato, também convidar a todos que estão assistindo para discutir qualidade da madeira com a gente aqui na Exalc. Então, eu estou coordenando um evento que ele vai ser realizado em março do ano que vem, aqui no nosso campus, em Piracicaba. E se você se interessou pelo tema, né, não só de qualidade da madeira, mas de poupação, de energia, papel também, venha participar, que vai ser um evento muito rico em informações. Deixa aí meu contato, se tiverem alguma questão que a gente não conseguir responder ainda hoje, me coloca à disposição por e-mail. E também deixo a Exalc, o laboratório de portas abertas para você, né, vir conhecer, você estudante, você empresário, e se aproximar aqui das nossas pesquisas e estudo. Por último, agradeço, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. É um tema muito complexo, mas que penso que atingir dentro do tema, dentro do tempo estabelecido, falar um pouco da qualidade da madeira para todos os ouvintes aí do Florestas Online. Eu que agradeço, obrigado, Humberto, e vou dizer o seguinte, esse congresso pode contar com mais floresta para a gente ajudar a divulgar, tá, o congresso.
Depois a Pô, gente muito conversa sobre obrigado. isso. Pode mandar todas as publicações, os posts, que a gente vai ajudar vocês a divulgar esse congresso com o maior prazer. Vou pedir só para você parar a compartilhação da tela aqui, para a gente poder conversar melhor. E vou dizer um dado importante para você. Aqui já falei ontem, vou falar mais uma vez hoje. Nós criamos junto com a Canopy, junto conosco, nós criamos a Expedição Silvicultura. O que que é a Expedição Silvicultura? No ano que vem, nos meses de junho e julho, nós, a equipe da Canopy, nós vamos percorrer 16 estados da federação durante 2 meses, 60 dias, vamos dar 40 mil quilômetros, fazendo um levantamento quantitativo da produtividade das florestas de eucalipto, de pinos de madeira nobre no Brasil todo. E, paralelamente, vamos fazer 8 eventos em 8 desses estados que nós vamos passar com a nossa expedição. Então, lá para agosto, setembro, nós vamos ter, então, um dado novo para te ajudar aí nas suas pesquisas, que é sobre a produtividade das florestas brasileiras localizadas, de acordo com o lugar que nós vamos passar. Então, nos próximos meses agora, eu vou começar a divulgar, então, como é que vai ser essa expedição, onde nós vamos passar e onde vão acontecer os eventos. E pode contar para gente, contar com a gente, se quiser fazer uma parceria com a gente, a Exalc USP, com vocês, conte com a nossa parceria, tá bom, Humberto? Excelente, Paulo. Vamos lá, então. Eu estava falando que nós temos gente da América Latina, da África, e vamos começar aqui, ó. O Célio Vasconcelos, por exemplo, está assistindo a gente lá de Moçambique. Moçambique. Natália Arruda, parabéns parabéns pelo evento. Massimiliano Bagé, parabéns, obrigado pela aula, Paulo Alberto, que acabou de fazer o evento. Elizabeth Weber, buenos dias desde Eldorado, Misiones, Argentina. O Humberto Frade, pai, né? Humberto Frade está assistindo lá de Ibaté, nessa cidade natal. Grande Baté. Grande Baté, lá de Araraquara, cidade da minha família, minha mãe, do meu irmão. Ana Carolina Nicodemo está de Botucatu, São Paulo. O Marciano Bagé escreve a partir de Huambo, na Angola, em Angola, aí tá vendo? O Ricardo Marques Barreira de Botucatu. Que mais? O Ítalo Felipe Teixeira de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Fábio Melo Pontes, bom dia a todos. Pedro Henrique, terá certificado? Sim, Pedro Henrique. O certificado será enviado 15 dias após o término do evento para todo mundo que se inscreveu, fez a sua inscrição naquele e-mail que você deixou na sua inscrição. Ana Carolina Nicodemo, parabéns, professora de didática ótima. A Ana foi minha aluna. Ah, é? Verdade, que legal. Manuelzito Botelho, numa floresta, a parte do tronco e as pontas vão alterar o percentual do carbono fixo, Humberto? As partes do, desculpe, Vamos lá. Numa floresta, a parte do tronco e as pontas vai alterar o as percentual do pontas. carbono fixo? É uma excelente pergunta, viu? Inclusive, a gente está trabalhando para tentar responder isso. Lógico que você tem uma variação da base até o topo da árvore, e provavelmente, se comparado a ponteira com o restante do tronco, tem essa alteração, né? Eu quero aproveitar, Paulo, para falar a questão das ponteiras, né? Muito dessas ponteiras são deixadas no campo, né, para a questão de ciclagem dos nutrientes. Então, eu quero reforçar esse papel dessa ponteira da árvore, que tem uma quantidade maior de macro e micronutrientes, né? Então, no processo aí que a gente está falando de carbono fixo, pode ser que essa ponteira também gere mais cinzas. Então, vale a pena acompanhar, né? A Ivani Silva, de que forma o manejo florestal pode impactar nas propriedades mecânicas e físicas da madeira, Humberto? Muito boa pergunta, né? É uma pergunta complexa, né? Mas quando a gente sai da premissa que se alterar o padrão de crescimento do lenho ou da árvore, indiretamente a gente altera a qualidade da madeira, né? Então a gente talvez consiga ver essa alteração maior com rotações maiores, né? E também, quando a gente pensa no uso da madeira para confecção de peças serradas, a gente tem uma tensão de crescimento muito grande em florestas jovens, né? Então, acredito que nesses dois pontos a gente pode ter uma alteração do manejo em termos de qualidade da madeira serrada em termos de propriedades mecânicas, né? A Humberto Pai aqui, ó. Parabéns, professor doutor Humberto Frade Júnior. Tema, Ô,
Tema desafiador e atual para a competitividade de madeira, integração com a indústria e mercados, com certeza. João Flávio da Silva, seja bem-vindo ao Dourado Brasil, senhor Paulo, para acessar nossos dados de produtividade florestal. Não vamos acessar dados, não, nós vamos lá na floresta fazer medição, uma árvore, árvore por árvore, tá? Paulo, vamos Mas aproveitar, além da produtividade, você coletar a densidade também. A gente pode conversar. Eu acho vamos, que seria um belo trabalho a se fazer. isso, já estamos com a rota pronta, vamos conversar. Estamos, uma rota bem definida, depois vamos divulgar também. Marcos Kazmineczak, nosso palestrante, excelente exposição. Humberto, importante considerar o impacto que as mudanças climáticas terão na qualidade da madeira. Bastante, né, Humberto? Bastante, é. A gente está num cenário aí, nas próximas décadas, onde a qualidade da madeira vai ficar cada vez mais eminente, né, ou mais em voga desse assunto, né? Então, essa é uma questão muito importante mesmo, né? Em termos de mudanças climáticas, quando a gente pensa, por exemplo, na questão hídrica, a gente vê alguns novos materiais entrando no cenário, por exemplo, os corimbas, né? Isso faz com que essa qualidade venha aumentando, então aumenta-se a densidade da madeira, enfim, né? A gente tem, quanto mais difícil o ambiente onde a madeira cresce, né? Geralmente maior, né? Então essa densidade dessa madeira, né? Então há de se pensar, né? E se colocar. Tem diferentes trabalhos sendo conduzidos nessa linha, e eu sugiro você procurar, né, trabalhos do IPEF, né, onde tem plantios em diferentes locais, conduzidos ali pelo Paulo Henrique Miller, que traz uma noção boa sobre essa questão. O trabalho é feito pelo TEX, né, que é um projeto grande que foi feito no Rio Exatamente, de Janeiro. Eles projeto têm um grande. grande levantamento, né, de regiões em situações climáticas diferentes que se interferem na produtividade das florestas, até no, nos gêneros, né, que é Exatamente. conífera. Eu Eu até queria que vou você colocar aqui, tem uma outra demanda que tem chegado, Paulo, por exemplo, em relação da qualidade da madeira de primeiro ciclo e segundo ciclo de rotação, no caso do eucalipto, né? Então também a gente tem essa preocupação de com o avanço ou dessas rotações, como fica essa qualidade da madeira. Então esse também é um outro assunto que está bastante em alta em termos de pesquisa nessa linha, né? E aquela pergunta que não quer calar, assim, e como é que como é que anda a produtividade das nossas florestas, como é que anda a densidade das madeiras? Você falou em madeira jovem, né? Quer dizer, caiu muito a densidade, eu vejo o pessoal do sul falar assim, olha, que antigamente a gente cortava, levava para a serraria pinos desse tamanho. Hoje tivemos que adaptar todas as serrarias, porque não tem mais esse diâmetro. Mudou muito? Sim, em termos de produtividade florestal, né, a gente se manteve, então, no último relatório aí divulgado pelo IBA Florestas, a gente teve até uma média muito parecida com o do ano passado, né? Mas em termos de qualidade da madeira, a gente tem sempre uma demanda muito grande de volume, então a gente acaba antecipando o corte dessas florestas e, de fato, a densidade da madeira acaba sendo menor quando chega no seu uso final. Mas coloca aqui que tem também uma outra questão da diminuição dessa densidade nas rotações ou nas florestas já plantadas, mesmo na mesma idade. Então, há essa tendência de redução, né? E a gente tem que continuar estudando, explorando, né? E utilizando novas técnicas ali de análise de dados para a gente conseguir ter informações mais precisas ou uma previsibilidade maior, que é difícil, da qualidade desse material para as nossas indústrias, né? Uma indústria que depende cada vez mais de madeira, né? A gente pode ver diferentes investimentos e que necessitam cada vez mais de não só material à disposição, mas que esse material chegue com qualidade para atender meu produto final, né? A Natália Arruda, a baixa densidade da madeira está ligada com a mudança climática? Muitas empresas estão observando essa baixa? É uma excelente pergunta, Natália, né? Acho que a Natália da Unesp. Então, é, é uma excelente pergunta. Ainda, se a gente pensar nessa interação clone específica da densidade da madeira, dificilmente a gente bate um martelo nessa questão da relação das mudanças climáticas com a densidade. Mas, de fato, isso vem alterando e a gente precisa cada vez mais
pesquisas para entender esse todo, né? A ideia é que seja ao contrário, né? Se a gente tem mudanças climáticas, por exemplo, mais períodos secos e chuvosos, essa densidade aumenta. Mas isso é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Então a gente precisa esmiuçar isso mais. Né? É uma pergunta bem complexa. Sim, a Natália Arruda trabalha lá na Lab, na Unesp, lá em Botucatu, trabalha com o professor Saulo, e ela nos ajudou Saulo, muito no nosso congresso Bioconforce. Ela foi nossa produtora executiva lá em Botucatu, que ficou lá ajudando a gente no congresso. Ajudou demais a gente, a Natália, grande amiga. E vamos lá, o Marcos perguntou novamente, te mandei minha um lembrança aos invite? meus ex-professores, o Saulo, o Adriano Ballarin, todos lá da Unesp. Então, deixa aqui Exatamente. uma homenagem também para eles. Exatamente. E o Marcos aqui, ó, Natália, te mandei um invite no LinkedIn, que o Marcos já está começando o nosso network. Esse é o objetivo do nosso congresso. Nosso congresso aqui se forma um grande network, por isso que eu peço para que os nossos palestrantes deixem seus contatos, que as pessoas que se interessem mais por aquele determinado assunto possam entrar em contato com os nossos palestrantes para justamente fazer esse network, tirar dúvidas, melhorar seu conhecimento, porque o objetivo do nosso congresso é isso, é levar informações de qualidade para que você possa melhorar no seu dia a dia, no seu lado profissional, na sua carreira profissional. Então, assim, a pessoa hoje, a maior moeda do mundo hoje é a informação, né? A moeda mais valiosa do mundo é a informação. Quem tem informação, com certeza, vai ter maior qualidade profissional. Por isso que o nosso congresso está aqui para levar informações gratuitas de qualidade para você, como o Humberto acabou de fazer agora, o Adalberto também, levando informações que é a primeira vez que são mostradas aqui no Brasil inteiro, para o mundo inteiro, aqui no nosso congresso. Vamos lá. Mar- ah, a Natália, obrigado, Marcos. Exatamente, Paulo. Bom, o pessoal está batendo papo aqui e eu queria aproveitar, então, Humberto, as suas considerações finais. Exatamente, Paulo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando nesse público tão seleto aí do outro lado, né? Colocar que a universidade ela está à disposição para todos que estão assistindo, e é importante que essa aproximação ocorra entre a universidade e outras instituições, para que nossas pesquisas sejam de fato práticas e úteis, né, para a nossa sociedade como um todo. Como consideração final, eu penso que sempre foi, mas vai continuar com mais ímpeto o tema de qualidade da madeira, né? E eu convido a todos a procurar os trabalhos publicados dos meus colegas da área de tecnologia de produtos florestais, não só da Exalc, de outras universidades também, para se inteirar um pouco mais do assunto e também me coloco à disposição aqui. Então, vamos para frente, não é só produzir madeira, mas produzir madeira com qualidade, que essa qualidade atenda seu determinado uso final. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E eu vou pedir para você dar um toque aí no nosso amigo Rodrigo, que é o nosso palestrante, né? Eu preciso falar com ele, até ele não fez nosso teste ainda. O Rodrigo, esse Rodrigo, ele é muito atarefado, nunca vi gente trabalhar tanto que esse Rodrigo. Vamos lá. O Lauro Jorge Prado, excelente exposição. Bom, então é isso. Muito obrigado pela sua palestra. Humberto, valeu a pena e parabéns novamente pelo Dia do Professor. Esqueci até de comentar o professor Adalberto também. Parabéns Obrigado, pelo, Paulo. pelo Dia do Professor. E nós tivemos duas aulas hoje no Dia do Professor. Ó, que congresso privilegiado foi o nosso. Muito obrigado e vou dizer aqui para vocês como é que vai ser o nosso dia de amanhã, né? Começa às 8 horas da manhã com a palestra do Mário Grassi, Operação Florestal em Projetos de Carbono de Alta Integridade, ele é da Mombac. O Milton Frank, que é da BPMA, Associação Brasileira dos Produtores de Mogno Africano, vai falar sobre a realidade do mogno africano no Brasil. O Fausto Takizawa, da Floresta, e também um dos exponentes da TECA, vai falar lá no estado de Mato Grosso, vai falar sobre transformando a silvicultura de tema, de TECA, inovações sustentáveis do plantio à colheita. O Evaldo Munhoz, da Embrapa Florestas, encerra com manejo de florestas naturais, o único uso sustentável para áreas florestais. Muito obrigado a todos pela sua presença, obrigado aos nossos patrocinadores, Mirex, Arbogem, Equilíbrio Equipamentos, Maxtri, Dinagro e Igual e-mail por estarem nos ajudando a levar informação de qualidade até você. Muito obrigado, espero você amanhã. Nosso diretor Guilherme, fala da vinheta de encerramento. Tchau!